Oi. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos que estão de volta nessa manhã para o segundo dia do 6º Seminário Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Segurança Pública. O currículo da palestrante. A professora Lilian possui pós-doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha, na área de falsas memórias, com atuação pioneira do país em psicologia do testemunho. Psicóloga com doutorado em psicologia cognitiva na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Pesquisadora associada ao Centro de Direitos Humanos da Universidade de Oslo e da Fundação IMED. Possui 30 anos de trajetória acadêmica e de pesquisa como professora titular da PUC do Rio Grande do Sul e, nas últimas 2 décadas, tem se dedicado à formação e capacitação de profissionais do direito e das forças policiais, em nível nacional e internacional, aplicando métodos científicos a entrevistas com testemunhas, vítimas e também suspeitos, bem como para o reconhecimento de pessoas. Ela integra o Comitê de Direito Internacional de Especialistas, que desenvolveu um protocolo universal de como conduzir entrevistas investigativas. Também integra o Grupo de Assessoramento Técnico da CTI, a Convenção contra a Tortura. A organização esta ligada à Organização das Nações Unidas. Participou em 2021 e 2022 do Grupo de Trabalho Reconhecimento de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário. Convidamos para a palestra a professora doutora Lilian Milnitsky Stein. Então, melhor falar assim, né? Bom dia a todos e a todas. É uma honra poder participar desse evento. Eu acho que a questão de trazer a ciência e a inovação para a área de segurança pública é algo que, óbvio, eu prezo há muitas décadas desse trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa interlocução com diferentes instituições que prezam, né, e cuidam da nossa segurança pública no nosso país e também fora daqui. Então, muito obrigada pelo convite e a oportunidade de eu estar aqui falando sobre um tema que tem a ver com a identificação de pessoas vinculadas a uma situação. Imaginem vocês quantas vezes nas investigações policiais, sejam elas quais esfera for, não é? Elas envolvem a identificação de autoria. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Eu vou tentar manter o tempo, espero que a gente possa ter um tempo para poder ouvir as perguntas de vocês. Infelizmente, uma das maiores causas de condenações injustas, é tudo que a gente não quer, não é? É prender a pessoa errada e condená-la por um crime que ela não cometeu. Em torno de 70% de condenações injustas se estima, essa é uma estimativa fora do Brasil, que a causa é alguém apontar e dizer foi ele ou foi ela, e essa pessoa identificar incorretamente a autoria de quem cometeu aquele crime. Alguns anos atrás, a gente foi contemplado com a oportunidade de fazer um estudo nacional em todo o país para fazer o levantamento de práticas para a obtenção de provas que chamam dependentes da memória. Felizmente, o delegado Bermude já mencionou esse termo ontem, não é? A gente percorreu literalmente as 5 regiões brasileiras e o que a gente identificou especificamente com relação ao reconhecimento de pessoas. O uso de práticas como apresentar a pessoa suspeita, né, para ser identificada, chama-se show-up, muito frequentemente, os chamados álbuns de suspeitos, uma falta de padronização, inclusive nas instruções que eram dadas para a pessoa que ia fazer o reconhecimento, e outras questões que eu não tenho tempo aqui para me debruçar. Infelizmente, essas práticas não aconteciam em uma região específica no Brasil, e sim a gente observou no Brasil inteiro. E o que a psicologia do testemunho, há muitas décadas, já vem apontando? Que essas práticas são práticas muito problemáticas e que podem
aumentarem muito a chance para um falso reconhecimento. Uma testemunha, uma vítima apontar para alguém e, com máxima certeza, né, dizer que foi aquela pessoa autora, ainda que, de fato, ela não participou daquela situação, daquele crime. O que eu acho que esse slide, para mim, é o mais importante da minha fala hoje, que vem, acho, pautado por outras apresentações aqui nesse importante evento, né, que a gente está participando, que é, se a gente quer prevenir falsos reconhecimentos, nós temos que parar de ficar de costas, né, fechar os olhos para o que a ciência, nas últimas quase meio século, tem produzido especificamente sobre a questão do reconhecimento. Eu vou trazer, claro, os aportes da psicologia do testemunho, que vem estudando, como eu disse, há quase meio século, essas provas dependentes da memória, e nós vamos nos dedicar especificamente à questão do reconhecimento. Eu não vou falar aqui sobre provas testemunhais, do tipo, né, entrevistas com testemunhas, vítimas e suspeitos, que é uma outra área que também depende da memória humana. Alguns anos atrás, um colega meu, William Seconello, e eu publicamos esse artigo, onde a gente tenta fazer justamente um levantamento, né, dessas informações que a ciência tem produzido para tentar olhar como a gente pode prevenir essas injustiças que são acarretadas para o falso reconhecimento. Para a gente poder... Não adianta dizer, não façam isso, ou façam aquilo. Eu preciso dizer por quê. Qualquer profissional não vai adotar uma prática de reconhecimento sem entender o porquê disso, ou o porquê não disso. Então, felizmente, eu tive a honra de participar desse grupo, né, do CNJ, que resultou nessa resolução 484, onde são estabelecidas diretrizes para a realização de reconhecimentos de pessoas em procedimentos e processos criminais. Eu fiquei muito feliz de poder participar, e várias das recomendações aqui contempladas estão amplamente, né, digamos assim, amparadas por uma sólida trajetória científica. Eu estou falando de ciência com resultados, não é uma pesquisa, não foi uma pesquisa, são dezenas de pesquisas feitas, infelizmente, fora do Brasil, mas que apoiam esse tipo de decisão. Então, vamos olhar, nesse breve espaço de tempo que a gente tem aqui, o que a gente pode, para a gente precisa entender o reconhecimento para poder prevenir esses falsos reconhecimentos. Foi o título que a organização desse evento me sugeriu, eu achei muito, né, interessante esse título. Há muitos anos atrás, olha só, final da década de 70, um famoso pesquisador norte-americano chamado Gary Wells, ele propõe que, para a gente entender o reconhecimento de pessoas, nós temos que olhar duas esferas. O que ele chamou, em inglês, é muito difícil de traduzir, estimator variables, são variáveis que eu posso só estimar, eu tenho como estimar a influência delas no reconhecimento. Tá? Eu traduzi aqui como variáveis estimáveis, que são inerentes à natureza humana e da situação específica em que acontece o reconhecimento. A identificação, né, a observação dessa pessoa, desculpa. E outras variáveis que, daí sim, os senhores e as senhoras têm poder de mudar, que tem a ver com que variáveis de sistema que dependem dos sistemas de justiça e que são, muitas vezes, peculiares ao caso, mas que podem ser, daí sim, normatizadas, como já foram aqui, por essa decisão do CNJ. Perdão, essa resolução. Vamos olhar algumas dessas variáveis que a gente só pode estimar. Algumas delas dizem respeito à memória, a outras dizem respeito à dificuldade inerente à natureza humana de identificar pessoas, e outras dependem de questões contextuais. Quando eu falo de reconhecimento de pessoas, e eu peço para alguém identificar, essa pessoa é aquela que assaltou você, por exemplo, o que eu estou fazendo? Estou pedindo que ela busque na sua memória o registro daquela pessoa que, por exemplo, assaltou-a há uma semana atrás. Quem dera fosse uma semana atrás, né? Mas, enfim, tá? Então, por isso, entender como é que a memória funciona é fundamental se é que eu quero realmente
propor práticas de reconhecimento que sejam adequadas a esse sistema aqui, porque é dele que eu vou depender. Então, a nossa memória, não tenho tempo aqui para me dedicar a isso, mas a nossa memória é capaz, sim, de registrar um rosto de alguém que eu vi só uma vez, guardar essa informação e depois poder recuperar essa informação. E é isso que eu quero para promover a chance de um reconhecimento correto. Não, não foi essa pessoa. Sim, foi essa pessoa. Isso é um reconhecimento baseado numa memória verdadeira. O que eu tenho que saber, e é assim que todas as memórias funcionam, felizmente, que a nossa memória não é uma câmera fotográfica, uma filmadora que nem nós temos no nosso celular, que tu põe na nuvem as informações. Então, você registra, coloca lá na nuvenzinha e depois só resgata. O máximo que você sabe que você pode dar uma perdida, esqueci ou perdi. A nossa memória não funciona assim. Porque, senão, os senhores e as senhoras não estariam realizando as tarefas altamente complexas que realizam hoje. A nossa memória é capaz de ir aprendendo, ir se modificando, inclusive uma memória de um registro de alguém que eu vi que me assaltou. É assim que a memória funciona. Tanto é assim que é capaz de modificar, inclusive, esse registro de memória que eu tinha dessa pessoa, por exemplo, que me assaltou, e esse registro me dá a confiança de apontar, foi ele, quando, na verdade, não foi. Eu choro quando faço esse falso reconhecimento. Para mim, é uma verdade, ainda que é baseado no que a gente chama de uma falsa memória. Todos vocês e eu também temos falsas memórias, mas não afeta. O máximo a gente, né, discute com um parceiro, uma parceira, sobre alguma coisa que tem certeza que aconteceu quando não foi assim. Mas aqui nós estamos incriminando e, muitas vezes, condenando alguém baseado numa prova que é falha, porque é baseado numa falsa memória. Nós não queremos isso, nós queremos resgatar aquelas memórias verdadeiras. É importante distinguir falsas memórias e mentira. Na verdade, o contrário de mentira é honestidade. Falsas memórias são memórias. Ela não é uma mentira. Tá? A pessoa pode desonestamente mentir e incriminar alguém. Bom, mas daí é uma outra esfera, a gente pode conversar sobre isso, a psicologia tem estudado essa área também, mas não é o nosso tema aqui. Então, nós temos um quadro em que o reconhecimento ele pode ser verdadeiro, e é isso que a gente quer, e nós temos que promover que sejam resgatadas da memória os registros verdadeiros, para que, daí sim, eu possa fazer um reconhecimento correto. Já eu tenho que evitar essa área aqui, não é? Que é o resgate de falsas memórias, ou a mentira, e que o que é comum das falsas memórias, as memórias verdadeiras, e que, para o reconhecedor, essa é uma verdade. Isso aqui não é... Não, eu não tenho bem certeza quando é uma falsa... Às vezes, eu tenho mais certeza, e tem estudos mostrando isso, quando é uma falsa memória, do que quando é uma memória verdadeira. Então, assim, nós vamos realmente poder promover a diminuição dos falsos reconhecimentos se a gente promover o resgate dessas memórias verdadeiras e diminuir as chances do resgate de falsas memórias para o reconhecimento de pessoas. Eu conto rapidamente o caso desse caso que ele aconteceu lá em 2013, no Rio de Janeiro. É um dentista. Por que eu trago ele? Porque ele foge daquele... Né? É um dentista, nível escolar, ele é branco, né? Infelizmente, a gente sabe que outras questões, às vezes, envolvem um falso... E ele foi acusado de uma série de estupros que estavam acontecendo contra mulheres lá na Baixada Fluminense, e ele foi reconhecido como autor deste crime por 7, depois a foto dele foi para a televisão, desses programas sensacionais, mais 2 mulheres. Então, 9 mulheres reconheceram ele como a pessoa que cometeu esse crime brutal, que é um crime de estupro. E reconheceu mesmo, não é assim, acho, reconheceu mesmo. Tanto é assim que ele ficou preso por algum tempo.
Então, na hora do estupro que aconteceu, várias dessas mulheres, eu olhava para a cara daquela pessoa, porque eu queria, né, não me esquecer para poder depois identificá-lo. Na verdade, esse aqui foi o verdadeiro estuprador dessas mulheres. Depois ele foi identificado e corretamente responsabilizado. O que acontece na memória humana? Aqui eu exemplifico aqui só para vocês terem. Na hora do estupro, essas mulheres estão registrando essa imagem. O que acontece com o simples passar do tempo? Olha lá o que vai acontecendo com essa memória. Mesmo a memória tão forte como de um estuprador, ela vai se degradando. É assim que a memória funciona. Ainda bem, porque senão, volto a dizer, os senhores e as senhoras e eu mesmo não teria condições de dar uma aula para vocês hoje. É assim que a memória funciona, só que aqui é um problema para nós. O pior, além disso, essa degradação, essa perda de especificidade dessa memória, ela vai sofrer uma série de interferências, como, por exemplo, eu ver fotos de outras pessoas, ou imagens, ou ver pessoas mesmo. Né? Foi exatamente o que aconteceu no caso do André. No caso do André, esse aqui é o verdadeiro estuprador. Com a passagem do tempo, lembram, o registro de memória vai se degradando. O que aconteceu? Eles mostraram o André para essas pessoas, chama-se show-up, mostraram ele fisicamente para muitas delas, isso chama-se show-up. Tá? E, como a imagem do verdadeiro estuprador, da memória dela, já estava degradada, o que agora passa a fazer parte da memória dessa mulher? Agora eu tenho, porque o André elas viram um tempão, não é? E agora, quem é o estuprador? O André. Então, se essa mulher vai, por exemplo, em juízo, quem é que ela vai identificar? O André, com toda certeza. E eu tenho inúmeros casos como esses, centenas de casos como esse, na verdade, para poder exemplificar para vocês. A gente não tem esse tempo, mas é só para exemplificar o que acontece aqui dentro do cérebro humano quando a memória original não foi possível ser resgatada. Além disso, ela sofreu a interferência de um procedimento que se sabe que aumenta muito as chances de falso reconhecimento, que é mostrar uma foto só ou uma pessoa só para alguém que chama-se show-up. Além dessas questões que são inerentes ao funcionamento da memória humana, o ser humano, esse cérebro aqui que está dentro da nossa, né, nossa cabeça, ele não foi desenhado, não evoluiu o suficiente, talvez daqui a alguns milhares de anos seja, para identificar pessoas estranhas que não sejam do meu grupo. Por quê? Pensem bem, eu morava nas cavernas, esse cérebro é esse, cérebro do homem das cavernas. Tá? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me certificar que essa pessoa que eu estou vendo não é do meu grupo, porque eu preciso me defender. Mas eu não preciso registrar informações suficientes dessa pessoa para depois distinguir ela de uma outra pessoa estranha. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, aí vem a nossa dificuldade inerente, humana, de reconhecer alguém que eu vi uma vez só, que eu não conheço, um desconhecido. Normalmente, quem me assalta, normalmente não são pessoas conhecidas. Quem comete crimes que uma testemunha, uma vítima vê, tu viu uma vez só, são pessoas estranhas. Pior ainda se elas forem de pessoas de outra raça, porque são características que ainda distinguem ela ainda mais do grupo ao qual pertenço. Então, essa capacidade foi evoluindo com o nosso cérebro e a gente chegou até aqui. É assim que o nosso cérebro funciona. Eu tenho dificuldade de reconhecer pessoas que não sejam do meu grupo, da minha tribo, digamos assim. E aí entra a questão da raça. Eu trago um exemplo, né, que parece impressionante, não é?
para mostrar o que chama-se do efeito da raça contrária, o cross-race effect, ou seja, a dificuldade que as pessoas têm ainda maior de reconhecer uma pessoa estranha que não seja da sua raça. Um porteiro em São Paulo trabalhava há muitas décadas num edifício onde moravam pessoas coreanas, de origem oriental. A maioria deles eram coreanos. Ele abria a porta, aquela coisa toda. Para mim, os assaltantes foram ler psicologia do testemunho, mas é óbvio, é óbvio. O que eles fizeram? Eles, no grupo dos assaltantes, integraram pessoas orientais, nem eram coreanos, eram de olhinho puxado. O que o porteiro fez? Abriu a porta para eles. Os assaltantes assaltaram, limparam vários apartamentos. Esse é um exemplo. Isso que ele estava acostumado de ver essas pessoas, não eram para vocês entenderem a dificuldade que é o reconhecimento de pessoas de outra raça ou de outra etnia. É assim que a memória... Então, nós temos que lidar com isso quando a gente pensa em promover práticas que diminuam as chances de um falso reconhecimento. Além de todos esses aspectos inerentes à memória humana, a dificuldade de reconhecer pessoas de outro grupo ou de outra raça, nós temos que levar em consideração também aspectos que dizem respeito às condições em que aquela memória daquela pessoa, que eu depois vou identificar, foram registradas na minha memória. Que distância ela estava? Eu me lembro o caso do Rio de Janeiro, daquele médico que foi, infelizmente, assassinado por um grupo de adolescentes, inclusive era de outra raça, diferente da dele, e uma das testemunhas era um frentista de um posto de gasolina a mais de 150 metros, de noite, com uma rua movimentada no meio, que identificou um dos assaltantes. Adivinha o que aconteceu? Óbvio, falsa identificação, falso reconhecimento de um jovem adolescente, negro, enfim. Iluminação, ângulo. Gente, vocês não sabem. Então, para cada um desses aspectos, tem dezenas, alguns deles centenas de pesquisas científicas mostrando o que pode melhorar ou dificultar o reconhecimento de pessoas. Tempo de exposição, quanto tempo eu vi essa face, em que condições, em qual ângulo. Foco na arma, se tem uma arma, a questão não é a arma, se tem algum objeto que chama a minha atenção. Quantas vezes, mas eu nem vi o rosto da pessoa, porque eu estava prestando atenção, sei lá, para a arma que ele estava segurando, ou para algum objeto que chamasse a atenção e que não o rosto da pessoa. E, claro, o tempo que passou desde que aconteceu este evento. Então, assim, é uma fantasia chamar uma testemunha para fazer um reconhecimento em juízo anos depois. Imagina, tudo que ela já foi exposta, de informações. É como se você trouxesse... Eu digo, eu nunca vi um perito colher impressão digital de uma arma na frente, em juízo, meses ou anos depois. Por quê? Não, doutora Aline, porque daí a prova pode estar contaminada, porque ela vai se degradar. E essa prova também é a mesma coisa. Então, a gente tem que acordar para as condições reais de como a nossa memória funciona e o potencial dela de ser uma excelente prova, desde que se leve em consideração como é que ela funciona. Então, em síntese, eu estou bem de tempo, Ana Paula? Em síntese, nós vimos essas variáveis que têm a ver com a estimativa. Eu só posso estimar a influência delas no reconhecimento de pessoas. Os processos de memória, as dificuldades da tarefa que é reconhecer pessoas, especialmente de outro grupo ou de outra raça, e levar em consideração todos esses aspectos que têm a ver com o contexto em que a memória, o registro da pessoa, por exemplo, que me assaltou, aconteceu. Iluminação, distância e, principalmente, quanto tempo passou e o que aconteceu nesse decurso de tempo. Porque a minha memória não ficou lá congelada, não é? Esperando que eu pudesse fazer um reconhecimento. Agora, rapidamente, eu gostaria de passar para os outros tipos de variáveis, que são as variáveis que dependem de vocês. Essas, sim, dependem de vocês.
dependem de vocês, por quê? Depende do sistema de justiça, dependem de como é que métodos são utilizados para obter o reconhecimento, para diminuir as chances de um falso reconhecimento e aumentar as chances de um reconhecimento verdadeiro. E, claro, nós não vamos nos debruçar aqui, mas como é que se valora essa prova, dependente da memória? Que standard eu coloco? Eu aceito uma prova, por exemplo, de show-up numa investigação? Eu aceito uma evidência produzida quando uma testemunha foi mostrada uma foto, por exemplo, no celular para ela? Isso é um show-up. Eu aceito isso como um elemento de evidência na investigação? Isso que eu chamo de standard de prova. Eu chamo standard de prova, mas eu sei que na investigação nós não estamos ainda na fase probatória. Mas, enfim, olhando, não é, os procedimentos baseados em evidências científicas e alinhados à Resolução 484 do CNJ, nós temos avanços substanciais. E isso, para mim, foi... Vocês não imaginam quão feliz eu fiquei, né? Agora, o que a gente quer? Que essas recomendações incluídas na resolução do CNJ se transfiram realmente para as práticas que a gente vê acontecendo na produção de provas de reconhecimento que são coletadas pelas forças, né, policiais, seja Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, na produção de provas de identificação de pessoas. Então, uma coisa que a gente sabe que não pode acontecer mais é isso, é a repetição do reconhecimento. Por quê? Porque nessa pesquisa que eu mencionei no início da minha fala, o que a gente observou? Aconteceu um crime, por exemplo. Lembrem, a memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora. O primeiro reconhecimento, normalmente, é feito pela Polícia Militar, na boa intenção de tentar identificar o autor. Então, um colega identifica um suspeito, manda a foto, por exemplo, no celular, o outro colega está com a vítima aqui e mostra para ele. Foi esse? Isso aqui é show-up. Nós já vimos. A intenção é boa. Isso já começa a contaminar a memória dessa pessoa, dessa testemunha. Então, esse policial militar, por exemplo, que faz isso, ele faz isso na melhor das intenções. Por quê? Porque ele não foi devidamente instruído com o porquê não e quais são as recomendações a serem feitas de maneira adequada. O segundo reconhecimento, muitas vezes, é feito na Polícia Civil, seguindo o 226, do artigo 226, enfim, né, que é lá da década de 40, né, enfim, bem ultrapassado, mas que seja. Gente, que memória eu estou acessando se eu já contaminei a memória? É como se vocês pedissem uma perícia, eu uso esses exemplos, uma perícia técnica de uma impressão digital, numa arma, que outra pessoa já botou a mão lá dentro. Vocês vão confiar? É a mesma coisa, segundo... E o terceiro, às vezes, acontece reconhecimento em juízo. Então, o que a gente sabe? Né? E, felizmente, o artigo 2, parágrafo 1º da resolução do CNJ contempla isso. O reconhecimento é irrepetível. Ele só pode acontecer uma vez só. E que aconteça bem, né? Com procedimentos adequados. Nós temos vários estudos mostrando isso. Eu cito esse porque, tipo assim, isso aqui pega assim, o pessoal da pesada, tá? São pesquisadores top na área da psicologia do testemunho, que publicaram esse artigo em 2021, onde eles dizem categoricamente: apresentar uma pessoa suspeita em um procedimento de reconhecimento, seja ele qual for, contamina a memória da pessoa. Então, qualquer procedimento, mas ainda mais esses tipo show-up, álbum de suspeitos, né, coisas desse tipo. Então, essa contaminação é muito... olha, eu apresentei aquela foto para ti antes, mas esquece, viu? Agora eu vou fazer o processo. Não tem como, já contaminou a memória. Então, essa contaminação é muito difícil de evitar e não tem como desfazer ela, não tem como descontaminar a memória. Então, o que eu tenho que propor? Eu tenho que propor um reconhecimento que vai acontecer uma única vez,
Então, se é para acontecer uma única vez com essa pessoa, para aquele indivíduo, claro, a pessoa suspeita vai ser apresentada uma única vez para esse vítima ou testemunha. Eu só vou fazer esse procedimento de reconhecimento quando eu já tiver suficientes evidências que converjam para essa pessoa suspeita. E, felizmente, né, com todo esse movimento que surgiu a partir da discussão do CNJ, a Resolução 484, por exemplo, recentemente, agora, este mês, né, eu recebi isso bem recente, fiquei muito feliz, o Rio de Janeiro já fez uma lei onde ele coloca nesta lei uma série de questões, e uma delas é essa, que a questão do reconhecimento de pessoas só vai acontecer uma única vez quando já tiver outras evidências que apontem para aquela pessoa como pessoa suspeita. Porque o que a gente identificou no Brasil, muitas vezes uma pessoa ela é, por exemplo, responsabilizada, ela é indiciada, quando a única base é um reconhecimento feito de maneira absolutamente inadequada em termos técnicos e em termos de produzir uma evidência confiável ou indício confiável. Então, primeira recomendação para evitar falsos reconhecimentos, não repetir. Uma vez só. Tá? É que não se considera que o reconhecimento, por exemplo, que a Polícia Militar faz de forma, entre aspas, informal, mostrando uma foto, que seja o primeiro. Mas, para o cérebro humano, é. Eu sei que não tem nenhuma documentação, mas, para o cérebro humano, foi o primeiro reconhecimento que aconteceu. Então, tem que acontecer uma vez só e usando práticas adequadas e sendo observadas o quê? Evidências científicas que nos mostram como aumentar as chances de um reconhecimento correto e diminuir as chances de um falso reconhecimento. E aí, né, de novo, eu refiro à Resolução 484 CNJ. Então, para concluir de maneira bastante sucinta, claro, aqui nós podemos falar mais uma hora. Que práticas são essas? Porque cada uma dessas práticas e recomendações eu teria várias explicações científicas para os senhores e para as senhoras para subsidiá-las, mas é muito importante que eu tenho, na verdade, 3 etapas para o reconhecimento. O antes do ato do reconhecimento, que é um só, lembrem, é um só. Durante e depois. O antes, eu preciso obter a descrição do autor do crime, da situação, enfim, eu estou falando do crime, mas pode ser qualquer situação, tá? Que eu quero identificar essa pessoa. E não só a descrição, mas as condições de observação. Então, onde é que estava, qual era a distância, eu preciso ter essas informações para obter uma análise, né, que vai entrar na possibilidade desse reconhecedor realmente ter registrado informações suficientes para depois poder reconhecer essa pessoa. E como é que eu obtenho essas informações? Fazendo que a pessoa fale livremente, usando perguntas adequadas. Ontem, né, o delegado Bermudes falou, né, temos que treinar em técnicas científicas de como obter informações. E o nome dessas técnicas são técnicas de entrevista investigativa. Já existem pesquisas, inúmeras pesquisas, e, felizmente, né, como é a melhor forma de conduzir uma entrevista para a obtenção de informações diversas, de uma testemunha, de uma vítima e também de uma pessoa suspeita, mas aqui nós estamos falando de testemunhas e vítimas. E como obter essas informações sem pisotear a memória dela. Eu quero só dar a oportunidade da pessoa lembrar sem que eu interfira, sem que eu, de alguma maneira, acabe eu comprometendo a prova que eu mais dependo, que é a memória da pessoa. Então, essas técnicas também são utilizadas para a obtenção da descrição da pessoa. Tá? Eu não tenho tempo aqui para me dedicar a falar sobre isso, mas, enfim, existe já avanços substanciais
em algumas esferas, né? Eu sei que a Polícia Civil, né, tem trabalhado, o delegado Bermudes falou aqui de Santa Catarina, outras polícias têm adotado treinamento em entrevistas investigativas para a produção para a obtenção de informações de testemunhas, vítimas e também de pessoas suspeitas. Depois que eu obtive a descrição, lembrem, eu só vou levar uma pessoa para o reconhecimento quando eu já tenho outras evidências. Agora sim eu tenho que montar o que a gente chama de um alinhamento justo. E esse é um ponto crucial. Crucial. O que é um alinhamento justo? Nunca é uma pessoa sozinha. Um alinhamento justo é aquele que vai minimizar as possibilidades de uma testemunha ou uma vítima identificar alguém que não puxando da memória dela, independente da memória. Eu quero que ela busque essa informação da memória dela. Então, se todos os integrantes dessa linha de reconhecimento, desse alinhamento, possuírem as mesmas características descritas pela pessoa que vai ser o reconhecedor, essa pessoa vai ter que puxar da memória dela. Por exemplo, um alinhamento não justo, para vocês entenderem. A pessoa eu tenho um exemplo, estou lembrando de um caso. Ela dizia que o autor desse crime usava aqueles cabelos, ele era uma pessoa negra, e usava aqueles cabelos tipo dread, sabe, aquelas tranças, né? Vocês imaginem que todas as pessoas são negras, só que uma pessoa só tem o cabelo daquela maneira. Quem é que ela vai apontar? Ele. Mas não porque ela está puxando da memória dela qual é o rosto da pessoa, porque a pessoa tem alguma coisa que a identifica. Então, eu tenho que evitar isso. Tá? Eu tenho que favorecer nesse alinhamento que a pessoa busque na sua memória quem foi a pessoa que ela viu que cometeu aquele ato. Daí tem toda uma discussão que, felizmente, agora aqui no Brasil já se aplacou, que é presencial, é fotográfico. E lá no CNJ é melhor fazer um alinhamento fotográfico ou um alinhamento presencial? Um alinhamento justo, né? A gente tem que cuidar só para distinguir no preto e no branco o que é reconhecimento fotográfico com procedimentos baseados em evidências científicas. Eu não estou falando reconhecimento de álbum de suspeitos, nem show-up, tá? Nem aquela mostrar uma foto só. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o quê? Que as pesquisas, esse é um artigo também, gente top aqui na área de reconhecimento, tá? Que, quando tu testa, é preferível apresentar um conjunto de fotos, ou alguns países usam mini filminhos assim, tá, de pessoas, todas elas padronizadas, ou apresentar as pessoas num alinhamento justo. Tanto faz. Desde que os integrantes desse alinhamento, eles obedeçam a alguns critérios de que seja uma pessoa só suspeita e as outras todas que correspondam à mesma descrição que eu obtive com aquela entrevista com a testemunha vítima. Então, um alinhamento fotográfico justo, na verdade, tem muitas vantagens. Eu já ouvi vários profissionais da área da segurança pública me dizendo, delegados de polícia, por exemplo, doutora Lília, se eu tiver que fazer alinhamento presencial seguindo a resolução do CNJ, eu não vou fazer mais nada. Só vou ficar encontrando pessoas que correspondam à descrição, pessoas de carne e osso, que correspondam à descrição. Então, tem muitas vantagens de fazer um reconhecimento fotográfico, e realmente ao redor do mundo, países onde isso está mais avançado, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra e outros países, é preferível, tem vantagens econômicas, técnicas e operacionais. E aí entram desafios. Desafios que, para o nosso país, ainda são novidades. Por exemplo, desafios tecnológicos, como é que vários países já fizeram isso, a gente pode se valer dos avanços de outros países, que já existe isso há décadas, não é? Como é que eu padronizo essas imagens para que nenhuma se ressalte? Todas elas correspondem à descrição da testemunha da vítima. Tá? E como é que eu integro sistemas? Para quê? Para que eu não precise criar... Imagine que, se cada delegacia de polícia tiver que criar um alinhamento justo, talvez um sistema integrado das forças de segurança
e se decida, por exemplo, o reconhecimento vai ser feito em delegacia de polícia civil. Muito bem. Então, vamos integrar para que não... Talvez seja um sistema nacional que produza esses alinhamentos. Você manda a descrição, esse é meu sonho, né? Manda a descrição da testemunha ou da vítima, eles te mandam um alinhamento justo, devidamente testado. Tem como testar esses alinhamentos, eu não vou entrar aqui, mas tem como muito facilmente como testar, e você documentar isso. Meu Deus, isso aqui é uma prova, e daí a pessoa dizer, é ela... Num reconhecimento, um alinhamento justo, é uma prova, se for o primeiro reconhecimento, muito forte, muito forte. Tem questões legais e éticas, de onde é que eu vou tirar essas imagens? De onde é que eu vou tirar essas imagens? Tá? Alguns países usam imagens, por exemplo, de documentos que as pessoas assinam que realmente podem usar a documentação. Ou pessoas que estão presas. Se elas estão presas, como é que elas cometeram aquele crime? Mas eu tenho que ter certeza que elas estavam presas quando aquela situação aconteceu. Então, um alinhamento justo é uma pessoa só suspeita, que eu já tenho outras evidências que apontam para ela, e outras 4 ou 5 pessoas não suspeitas, e todas elas com as mesmas características descritas pela testemunha ou a vítima. Tá? Instruções padronizadas, que estão todas elas prescritas nessa resolução do CNJ, e o duplo cego, ou seja, o policial, o agente, enfim, de segurança pública está conduzindo esse ato de reconhecimento, ele não sabe quem é a pessoa que seria a pessoa suspeita nesse alinhamento justo. Tá? E tem como fazer isso. Outra vantagem de ser por foto e imagem, eu viro o computador para a pessoa, nem sei o que ela está olhando. Enfim, né? Então, eu tenho o antes, o durante, o ato do reconhecimento, e depois, que é solicitar para a testemunha ou vítima o grau de confiança dela nas próprias palavras dela. Quão confiante você está, por exemplo, que reconheceu ou não reconheceu a pessoa número 4. Né? Quão confiante você está nas suas próprias palavras. Isso o grau de confiança só tem relação com a veracidade desse reconhecimento, se esse reconhecimento obedecer todos esses princípios que eu falei aqui desde o início da minha fala, seja o primeiro, etc, etc, etc. Senão, não tem nenhuma valor. Uma testemunha que chega em juízo no seu 3º reconhecimento, já fechou o hábito, já passou não sei quanto. Eu tenho certeza, doutora, que foi ele. Uma outra coisa fundamental é que todo esse procedimento tem que ser registrado em vídeo, desde a entrevista até para ser aferido, se foi conduzido de maneira adequada, a condução, as instruções que são dadas, eu não entrei aqui, tem instruções específicas que eu dou para a testemunha antes de apresentar o alinhamento e depois. Ou seja, gente, nós temos soluções de como chegar a um reconhecimento que aumenta as chances de um reconhecimento verdadeiro e diminui as chances de um falso reconhecimento. E, felizmente, né, na resolução do CNJ está orientado, né, no artigo 5º, inciso 5º, parágrafo 1º, ao uso do registro audiovisual de todo o procedimento de reconhecimento. Então, para concluir, no meu tempo, tá, eu teria muita vontade de falar muito mais sobre isso, porque tem muito mais coisas muito interessantes sobre... mas, assim, como é que eu posso evitar falsos reconhecimentos? A pior coisa é alguém condenado por um crime que não cometeu. Uma pessoa inocente que está sendo responsabilizada e, muitas vezes, cumprindo pena por um crime que não cometeu. Pior que isso. O verdadeiro ou a verdadeira responsável está fora, continuando a cometer esses crimes. Então, são 2 injustiças, que são pessoas que estão sendo prejudicadas por essa pessoa que realmente cometeu aquele ato ilícito, que continua cometendo, porque ela está solta. Ela não está sendo responsabilizada. Então, como é que eu posso evitar esses falsos reconhecimentos? Nós já sabemos, não posso repetir. O primeiro é o que vale, e tem que serem observadas essas melhores práticas baseadas em evidência científica.
gente chega de dar as costas para avanços científicos de quase meio século. Nós não podemos reinventar a roda. Ela já existe, está rodando há 1000. Nós temos que nos atentar, e, infelizmente, as recomendações da Resolução 484 da CNJ contemplam muitas desses avanços científicos aqui né, comentados. Então, o treinamento das polícias judiciárias, né, é uma pauta fundamental. E, felizmente, eu faço parte desse grupo, com a GJUS, né, onde a gente tem trabalhado justamente no treinamento, e vários de vocês, né, já participam conosco desse treinamento de polícia, tanto na questão da obtenção de informações de testemunhas e vítimas através de entrevistas, mas também, agora, em 2024, vamos começar treinamentos na área de reconhecimento de pessoas. Tá? E parabenizo, né, esse avanço fundamental, que já foi falado pelo delegado Bermudes ontem, desse POP, desse procedimento operacional padrão, que foi realizado aqui pela Polícia Civil de Santa Catarina, onde contempla muitos desses elementos que aqui foram apresentados, no sentido de promover uma prova mais, uma evidência, não é, mais robusta e baseada em evidências científicas quando se fala o reconhecimento de pessoas. Eu acho que a resposta para evitar reconhecimento falso nós já temos, não é? Práticas baseadas em evidências científicas, seguir as resoluções do 484, treinamento da polícia e uma coisa que eu acho muito possível, por isso, parabéns por esse evento, é uma ação coordenada entre as várias instituições de segurança pública. Seja a Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, enfim, isso precisa ser feito baseado nesses princípios que aqui eu mencionei. Então, eu espero ter podido instigar os senhores e as senhoras a pensar a questão das provas dependentes da memória, em especial do reconhecimento de pessoas, de um ângulo em que nós, cientistas, possamos ajudá-los e ajudá-las a promover o quê? Justiça, que é responsabilizar pessoas que realmente se envolveram em situações que precisam ser reparadas, né? A sociedade precisa ser reparada, não é? E não incriminar e não culpar pessoas inocentes, baseados, por exemplo, num falso reconhecimento. Muito obrigada e fico à disposição de perguntas de vocês. Obrigada. Cumpri o tempo.